Olá, boa noite. É com uma satisfação muito grande que nós estamos aqui na Casa Espírita Casa do Rio, que esse grupo tem nos dado oportunidade maravilhosa de poder estudar e de poder preparar um diálogo, uma reflexão em cima dessa gama toda que é a doutrina espírita, que se baseia com certeza nos ensinamentos deixados pelo nosso irmão mais velho Jesus, na linha do nosso grande Pai, a quem chamamos de Deus. Além de agradecer a casa, a equipe da Casa do Rio, agradeço também os nossos ouvintes que nós estamos transmitindo ao vivo no Instagram da Caminho da Nova Era, que é a nossa casa ainda virtual e que nós temos tentado somar esforços com esses parceiros para divulgar a doutrina e propagar a fé. E hoje eu escolhi, antes de falar do tema, é necessário lembrarmos a nossa gratidão com o Pai, a nossa gratidão aos nossos mentores, aos mentores das casas espíritas aqui conectadas, ao mentor de cada um que hoje tira esse tempo para assistir essa palestra, seja nesse momento que ela está sendo gravada, divulgada, ou ainda seja no momento de que as pessoas vão assistir a posteriori. E o tema que nós escolhemos, então, é Deus Pai ou Deus Emergência. Esse tema veio a partir de uma análise que eu vou fazer junto com vocês dentro dos nossos estudos. E para começar a falar sobre quem é esse Deus Pai ou esse Deus Emergência, eu trago aqui uma parábola que é uma das formas que Jesus utilizou na sua passagem aqui para fazer com que aquele grupo pudesse compreender as mensagens que estavam subliminarmente em suas histórias. E ele nos diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que sai de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinda. Tendo convencionado com os trabalhadores, então, que ele pagaria 1 denário a cada um por dia, aqueles que ele encontrou, mandou-os para a vinha. E na terceira hora desse dia, que pelo tempo já seriam, então, a primeira hora, 6 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas da manhã, se deparou com outros que estavam na praça, sem fazer coisa alguma, e convidou-os, vamos para a minha vinha, eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. À sexta hora, estava lá ele de novo, meio-dia, e fez o mesmo. E lá, na 1/10 hora, já quase 5 horas, encontrou ainda outros e, os vendo desocupado, disse, por que permanecem assim o dia inteiro sem trabalhar? Um deles disse, ninguém nos assalariou. Aí ele, então vão para a minha vinha, trabalhem que eu vos remunero. Terminando a tarde, disse aquele que cuidava dos seus negócios, que é o seu representante, né? E disse, chama-os e paga-os. Comece pelos últimos e vá aos primeiros. Então, aqueles que chegaram já 1 hora do término do expediente, se disponibilizaram a receber, e quando viram, foi pago 1 denário a cada um. E assim foram sendo remunerados, aqueles das 6 horas, e depois o das 3 horas, e quando se chegaram os primeiros que lá estiveram, receberam também apenas 1 denário. E olharam para aquele que o pagava e disse,
Poxa, mas esses que chegaram por último receberam o mesmo valor que nós estamos, e nós passamos o dia inteiro, o calor. Aí o dono da vinha interveio e disse: eu não estou lhe causando dano algum. Não foi o que convencionamos? Quando lhes chamei na primeira hora, eu lhes disse: vou lhes dar 1 denário por dia, e vocês aceitaram? E quanto eu vou pagar para aquele que trabalhou só 1 hora? É uma escolha minha? O que lhe acomete essa diferença? Estás preocupado quanto eu pago isso aos últimos? Aí ele disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos são os escolhidos. Essa parábola, a primeira vez que eu a ouvi, eu confesso que fiquei intrigada, não conseguia compreendê-la. E aí, quando a gente começa a estudar um pouco, quando a gente começa a se envolver um pouco mais para compreender o que Jesus quis nos dizer, a gente passa a ver vários vieses. E o viés de hoje, nós buscamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de bolso, né, da ética, das práticas regulares do nosso dia a dia, o nosso book filosófico, né, da doutrina. E o Evangelho nos apresenta alguns aspectos, e um deles é uma abordagem que é feita pelo próprio movimento espírita, que ele nos permite enquadrar nós, que nos dizemos espíritas, que nos dizemos militantes da doutrina espírita, como os trabalhadores da última hora. Mas e por quê? Porque nós temos condições de afirmar que a gente já teve tantas oportunidades de nos afeiçoarmos à lei divina, mas nós estamos aqui, reencarnamos várias vezes e estamos na 1ª hora do planeta. Alguns com algumas encarnações a mais, outros com algumas encarnações mais recentes, mas com certeza, se nós estamos no planeta Terra, nós estamos aqui reaprendendo. E nós estamos, então, próximo do momento da conclusão do dia do trabalho. Quase no momento da vinha do Senhor, ou seja, no momento de encerrar o ciclo da nossa civilização, o momento que nós estamos nos preparando para a nova era. Nós vemos a todo momento afirmações de que o planeta está em fase de transição, e a gente precisa sempre lembrar que nós somos os viajores. Nós tivemos diversas experiências, oportunidades de escolhas, e seguindo caminhos que nos foram determinados ou foram acordados, mas sempre com a possibilidade de nós fazermos esse ajuste. A nossa trajetória ao longo vem registrando as nossas tendências e mostrando, quando a gente começa a prestar atenção, que a gente precisa melhorar, tratar ainda de algumas mazelas, como o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, a nossa dificuldade de perdoar. E aí, nós também podemos analisar de que maneira nós estamos recepcionando na nossa vinha os trabalhadores que estão chegando na 10ª hora das nossas jornadas. E qual é a nossa vinha? É o nosso seio familiar, aonde nós acolhemos as crianças, nós temos jovens, nós temos adultos no nosso círculo, voluntários que chegam, que aportam em nossos espaços de trabalho, em diferentes horas, em diferentes momentos da nossa trajetória, e vindos de locais diversos.
E aí, considerando a nossa estada nessa vinha, a primeira abordagem que a gente precisa ver, entender, é de como nós estamos nos relacionando com Deus e com aqueles que chegam. Esse é o foco. Como é que nós estamos acolhendo e conduzindo as crianças, primeiramente, nossos filhos, nossa família? De que forma nós estamos fazendo o ponto e propagando o relacionamento com o nosso Pai Maior? Será que nós estamos sempre antenados para as coisas da vida comum e oferecendo o que há de melhor, buscando conhecimento, buscando condições que nem sempre nós dispomos para oferecer e, às vezes, gastando o nosso suor, o nosso empenho para ofertar coisas materiais? E aí eu busquei no livro Mecanismo da Mediunidade, esse aqui, que ele foi psicografado por André Luiz, o mesmo do nosso lar, através do Chico Xavier, em que ele nos mostra um paralelo. O tempo todo esse livro nos mostra entre a ciência, o que ela domina, e a vida espiritual, o que ela nos revela. E ele nos afirma, assim, que na vida comum, nós todos praticamos espontaneamente a sugestão em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através dos vários graus de rendição à influência alheia. O que ele quer dizer com isso? Ele demonstra a importância de como a sugestão que nos acomete, seja pelos encarnados e desencarnados, está fazendo um processo de submissão, um processo relativo à mediunidade, de que forma que nós, em influências, interferimos e somos influenciados. Essa influência, ela também é graduada pelos graus de rendição, daquele que é influenciado pelas leis da sintonia, da afinidade, e vai fazendo, ora um influencia o outro nos termos de compromisso e nas relações que nós temos em toda essa gama encarnatória. O que ele quer dizer? Nós somos agentes ativos dentro de um processo histórico, onde, em determinado momento, nós influenciamos, em determinado momento, nós somos influenciados. E, para ser mais claro, ele cria 3 etapas, ele estabelece, faz 3 cortes nesse próprio livro, mostrando de como que a nossa vida, nesse processo de influenciação, recebe como ela se alinha entre esses atores. E o primeiro momento que ele identifica para nós é onde a gente inicia, no berço, a partir da ideia que nós somos sujeitos de vivências e de sugestões a partir da passividade. É porque quando nós chegamos num ambiente doméstico, a partir do nosso nascimento, até os nossos 7 anos, estamos no que ele chama de centro indutor do lar. É o universo onde o espírito chega, é naquele meio, e o espaço que é mais vigoroso de todos. Por quê? Porque é nesse ambiente que se dá o início da encarnação, é o início que o espírito ainda está num processo de sonolência, aonde o espírito recebe e recolhe dos seus pais ou daqueles que o acolhem todos os mapas da inclinação, da conduta, da ética, da postura, que irão lhe nortear a existência. Esses são os principais anos da passividade da criança, ou seja, do 1º ao 7º ano, que atribui aos pais uma importância enorme de condução desse espírito que reencarna, desse momento. Isso a própria psicologia nos afirma através da ciência e de pesquisas, que é até o 7º, alguns com uma tendência de que até os 10,
é um momento de criação, de formação do caráter e da personalidade. E a doutrina nos elucida ainda que, quando a gente está nessa fase, nós não somos apenas um corpo frágil que começa a desenvolver. Esse é um dos lados, é o lado material. Até porque, se somos espíritos milenares, já vivemos muitas outras vidas e as nossas experiências encarnadas não são poucas. E, se aqui estamos, é para resgatar os nossos erros de épocas passadas e desvios de antanho, mas nós somos realmente começando um novo corpo com grandes possibilidades, de um novo cérebro e de uma nova oportunidade encarnatória. Ou seja, é a oportunidade da gente recomeçar. Essa é a bênção divina. É uma oportunidade ímpar, porque cada encarnação é uma oportunidade única. E André Luiz nos alerta isso. Especialmente, nos alerta para a condição de paz. Porque é nessa condição que nós contribuímos e ingerimos e interferimos na formação de uma nova oportunidade de um espírito encarnado. Nós temos condições de mostrar para os nossos filhos o sentido, a direção apropriada, o caminho moral, a conduta, criar e impor critérios de obediência, de estabelecer regras, de definir limites e ainda trazer para conhecimento as leis morais. E é o espírito que vem para o nosso meio familiar, ele também tem uma oportunidade única. Porque ele pode receber isso e pode reestruturar a sua nova trajetória e resgatar aquilo que ficou pendente, aquilo que ele pode modificar a partir dos exemplos vividos. É uma oportunidade ímpar. Nos diz André que, nesse período, o espírito está numa certa sonolência, porque houve uma constrição dele, ele foi constringido para um ajuste, para poder entrar naquela carne pequena. Muitos espíritos não passam pelo processo de regressão, então, a gente sabe que tem crianças que reclamam. Nós conhecemos até algumas que, aqui próximo a nós, que dizem, isso aqui é muito pequeno, essa carne, eu sou maior. Crianças de 3 anos dizendo, eu estou apertada aqui dentro. E esse conhecimento, o respeito, a disciplina, é o grande momento também para a introdução das condutas éticas, morais e o despertar da fé. E é aí que pesa nós termos um Deus presente, porque é a partir da responsabilidade dessa família, desse núcleo familiar que acolheu um novo espírito, independente do credo, independente da linha religiosa, mas é hora de evangelizar. Mesmo que a criança pequenininha, naquelas formas figuradas, que muitas vezes a gente utiliza figuras de linguagem, de ser um anjo, do céu, de explicar um desencarne através de que foi para o céu, mas é um momento que é fácil de introduzir a oração dentre todas as rotinas de uma criança. É ali que nós plantamos a semente da fé. É ali, é nesse momento que nós podemos induzir, mas uma indução produtiva, de que é através
da oração como uma prática regular, que essa criança vai ajustar a sua conduta. Com certeza, isso é uma responsabilidade dos pais, porque esse lar é o centro indutor dessa personalidade, e é ali que nós podemos moldar. E André Luiz ainda nos assevera que, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumento ou médiums dos genitores. Ele nos alerta, através dessa fala, que aquela criança, que aquele ser, através daquele espírito encarnado, no nosso seio, naquela coisa deliciosa que é ter uma criança no nosso meio familiar, é uma relação mediúnica de aproximação, de interferência, e essa é a condição que ele diz que todos nós podemos ser médiums, na palavra, na essência do conceito da palavra médium, não só aquele que dá a passagem para um espírito se comunicar, mas ele dá oportunidade de comunicação, de interferência e de desenvolvimento através da influência por aquele que tem a incumbência de intuir na condição inicial, na condução inicial dessa vida. E essa é a primeira função que temos na vida como médiums de nossos genitores, instrumentos e médiums de nossos pais e mães. Porque se nós somos médiums, por quê? Porque nós recebemos a interferência dos nossos pais. E os nossos filhos serem os nossos médiums, porque nós vamos intervir neles. E aí nós vamos um pouquinho nas assertivas de Freud e de Lacan, que também nos apontam a capacidade que nós temos de repetir os padrões que os nossos pais nos oferecem. Então, a ciência vem asseverando o que a doutrina também nos traz. E nessa indução que os pais nos oferecem, nós ainda, ou que nós oferecemos para nossos filhos, nós criamos um molde mental. Seja nós como filhos do nosso pai, ou nossos filhos de nós. E pelos exemplos, transmitimos o que é justo, o que é ético. Quais são as atitudes e as reações e ações que devemos ter diante de cada situação? E como podemos repetir esse processo? Esse livro de André Luiz traz muita reflexão e muito conceito científico. E ele nos justifica que somente depois de algumas experiências mais fortes na evolução da criança, os filhos começam a fazer uma crítica e ajustar os moldes mentais recebidos com as experiências trazidas de situações encarnatórias pretéritas. E que serão agregadas ainda com as nossas experiências na escola. Porque o professor, quando o papel do pai e da mãe, aquela restrição única, se integra com a presença do professor, as forças se ampliam e nós temos mais um agente para formação e para contribuir no processo de ajuste dos nossos filhos. E, claro, dependendo da conduta desse mestre e da assertiva desses professores que entram nesse processo, essa relação vai se tornar mais harmoniosa ou conflitante, mas sempre
O que o espírito recebe é o padrão do comportamento. Não adianta nós falarmos, repetirmos, seguirmos nesse processo de argumentação sem que a prática, sem que os nossos feitos, sem que os nossos exemplos não combinem com aquilo que sai da nossa boca, né? Das nossas assertivas. E passada a primeira infância, nos alerta André Luiz que quando o jovem, a criança, vem já começando a contestar o pai, contestar o professor, começam os primeiros atritos. E as interferências são inevitáveis. E ele nos informa que não é só o meio, é que nesse momento, as incompatibilidades que surgem, as disparidades, que nem a genética consegue explicar, estão justificadas pela assunção do espírito da própria personalidade advinda de outras encarnações. Porque até os 7 anos, onde a passividade estava instalada, era mais tranquilo, porque eram formatos repetidos daquele núcleo familiar. Mas agora, passado esse primeiro período, o espírito começa a se assenhorar das suas próprias características e os pais precisam ter um pouquinho mais de atenção para compreender, observar as tendências e as condutas e aonde interferir. Isto é o principal foco da educação, porque as disparidades, as incompatibilidades que vêm dessa personalidade do espírito encarnante é um momento divino de contribuir, de fazer com que as interferências dos amigos de escola, dos amigos de rua, que se sintonizam com esse espírito que está no nosso meio familiar, sejam ajustados e sigam as orientações familiares. Até porque esses grupos que entram na sintonia podem trazer outro tipo de orientação que não é aquela que nós estamos esperando. E a escola que oferece essa proposta edificante, certamente ela tem para restaurar as noções e vem para auxiliar na elevação dos conceitos de moral e que são imprescindíveis para o aprimoramento da alma, que são fundamentais para a nossa evolução e para a nossa melhoria, aproveitar a oportunidade encarnatória. Os pais e mães, com a escola, fazem uma soma para transmitir esses fatores positivos de elevação moral e fazer com que a etapa de conhecimento seja realmente um aprimoramento. Ele nos diz assim: transfiguram-se os mestres comuns em orientadores dos aprendizes que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais. Esse tema, através desse livro do André Luiz, ele é bastante condensado, porque ele faz uma leitura buscando sempre o paralelo científico. Não é só a teoria, não é apenas a linha da doutrina, aquela linha moral, filosófica. Então, quando a gente usa ele para fazer um parâmetro de análise, ele deixa a nossa reflexão um pouco mais condensada. E nessa linha de conexão, ele nos alerta que os professores, onde a criança se afina, eles nos mostram a referência daquele favoritismo e a tendência de repetir os padrões de comportamento. E aí a gente percebe
a tendência da criança de agir como aquele que tem afinidade com ele. E aí, a responsabilidade dessa liderança. A responsabilidade ética, moral, e fazer com que as ondas mentais que vão nos ligando às mentes que elegemos como principais são fundamentais. Nesse período, é um período interessante para pensarmos de que forma o nosso processo de conexão com Deus, em que exemplo nós estamos trazendo, de que exemplo a escola está trazendo sobre a importância da religiosidade, não de uma religião específica, aquela ou outra, mas a importância de desenvolver a fé, de saber que nós temos alguém maior, aquilo que a natureza aponta como lei natural da vida, os cientistas especialmente não conseguem explicar, não, isso é lei natural, tem um ser maior. E eu até comentei na semana passada, aqui quando falávamos, que Voltaire, aceitando a presença de Deus, ele tem uma frase que diz assim: esse universo é tão perfeito como um relógio, e não é possível que um relógio que seja tão afinado não tenha um relojoeiro que o crie. É uma forma interessante de pensar na existência do nosso Criador. Mas nós temos ainda a terceira fase, que essa terceira fase é a terceira, quando sai da adolescência, vai para a juventude, os traços de personalidades de cada um de nós, dos nossos e depois dos nossos filhos, mostram as nossas tendências, surgem as nossas obrigações, e aí a personalidade segue no encalço das experiências que nós já conquistamos. E ele diz assim, André: cada oficina de ação construtiva é o novo educandário para a criatura e ligue no campo humano, em que a chefia, a escalonagem através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Ou seja, os terceiros fatores indutivos que consubstanciam nossa formação, ou seja, os nossos chefes, os nossos subalternos, a hierarquia das atividades encarnadas com que nos envolvemos, onde nós formos colaborar profissionalmente, somam-se e estabelecem mais uma simbiose no nosso aprendizado como ser humano. E aí, depois disso tudo, vale a perguntar: como fazer presente Deus nessa nova caminhada? E aí, a nossa doutrina, particularmente, ela nos revela a importância da vivência, a exemplificação dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, tal qual aquela parábola anterior. A doutrina nos oferece a importância, nos alerta, porque a prática religiosa deve acontecer regularmente e deve ser baseado nos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus, seja ele no plano físico quanto no espiritual, nos apontou. Como evangelizador, esse nosso irmão mais velho, ele não escolheu discípulos passivos ou perfeitos. Se olharmos os seus apóstolos, seus discípulos, cada um tinha as suas dificuldades. E aquelas pessoas que ele ajudou, os seus relatos, sempre vieram com um toque de um sentimento, um apelo pela racionalização e sempre mostrando
compreender, fazendo compreender por que ele agia assim, ou ele agia assado, ou por que ele esperava que cada um daqueles que ele tocou agisse desse ou daquele modo. E se nós passarmos a pensar em Deus, baseado no exemplo que Jesus nos mostrou, a condição de evangelizar, desde os nossos pequenos, na mais tenra idade, tem um sentido muito mais amplo do que o senso comum. Não é ensinar, repetir orações, fazer rezas, porque rezas são ladainhas, e que ditas só na repetição, viram um mantra, mas não nos modifica. O componente básico de todo o processo é a educação. Para podermos trazer Deus dentro do nosso ambiente, dentro daqueles que conosco convivem, e aqueles a quem recebemos a responsabilidade de educar, de convívio, nós precisamos estar atentos que não basta afirmar, porque vamos rezar, vamos fazer isso, mas nós temos que mostrar as experiências, nos transformar, nos modificarem, mostrando a plenitude de que é a transformação. E também, como nos alerta Kardec, a doutrina vem nos trazer a fé raciocinada. E o que é isso? É problematizar, colocar o evangelizando no papel de um ator pensante, tentar mostrar a construção do destino, a convidar para pensar, para repensar sobre os fatos sociais, sobre a condição que está sendo vivida, sobre o enfoque da lei maior, da lei divina. E aí, a partir de pequenas ações, tentar fazer a diferença no contexto em que estamos inseridos. Aí, assim, nós vamos ter Deus presente. É importantíssimo reconhecer ainda que a nossa trajetória, por mais que nós façamos a nossa parte, ela é definida por Deus. E é com Ele que nós temos que contar em todas as etapas da vida. Não adianta nós informarmos que a sua existência. Nós precisamos conscientizar que andar nos caminhos de Jesus é nos transformarmos, é modificar e trazer a evangelização nas nossas atividades diárias. Não basta simplesmente ter uma religião. Essa história de dizer que eu não sou praticante, ou eu sou espírita, mas só vou tomar um passe, isso não é religiosidade. Isso é simplesmente uma escolha. Eu acho que eu fiz a minha parte, eu vou lá, tomo um passe, ou eu vou ali e entrego uma cesta básica. Isso não é viver com Deus. O mestre nos ensinou que a religião não é algo para ser vivido somente dentro do templo. Não é para uma elite apenas. E também não é para práticas exclusivistas e ritualísticas. Não basta ser assim. A casa de Deus é o nosso momento, é a nossa casa, é a nossa vida. O Evangelho de Jesus nos trouxe a lembrança que Deus está presente em todo o universo, em cada momento. Ele não é onipresente? Não é onisciente? Se ele sabe tudo, ele tem que estar em todos os espaços, em todos os momentos da nossa vida. Por isso,
também que Jesus nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, mostrando ainda que o universo, de acordo com a nossa evolução, é um ambiente propício para inúmeras moradas de acordo com o nosso processo evolutivo. E aí, voltando àquela palestra, àquela parábola anterior, aonde nós estamos? Será que nós estamos já recebendo os nossos denários na vinha do Senhor, recrutados como trabalhadores de última hora? Muitas vezes a gente coloca a nossa fé e a nossa vida nas mãos de Deus, adotando condutas, modificando posturas, e quando a gente fala muito nele, ainda a gente às vezes é criticado pelo seio que estamos inseridos. Passamos a ser carolas, beatos, crentes, inúmeros conceitos, e alguns até desrespeitosos, quando o Pai está sempre pronto para nos ouvir. Diante de uma fatalidade, esses mesmos que nos qualificam são os primeiros a dizer: ai meu Deus, e agora? Ou aí vem buscar para a gente dizer, pedir uma oração, terceirizar a fé, pedir socorro. E a casa espírita está ali para receber. E nós, trabalhadores da última hora, estamos ali para buscarmos novos trabalhadores da última hora. É, através do clamor, também uma forma de se aproximar do Criador. Em quantas situações isso já não fomos nós? Hoje estamos aqui, tirando tempo para ouvir alguma coisa que às vezes a gente até já sabe, mas tiramos esse tempo. Será que nós podemos considerar que nós ainda buscamos Deus somente na condição de emergência? Ou nós estamos fazendo de Deus apenas como um plano de saúde diante de uma situação que a gente não pode resolver, e passado aquele momento crítico, nós viramos as costas até a próxima necessidade? Esse é o Deus emergência. E em uma análise do que os espíritos nos colocaram através de André Luiz, no Livro dos Espíritos, na pergunta 460, ele nos alerta quando a gente diz, meu Deus, ele diz assim a pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, haverá alguns que nos sejam sugeridos? Ele diz assim: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre mistura aos vossos com os nossos, daí a incerteza em que nos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater. Foi uma forma dos espíritos dizerem que a interferência espiritual é uma frequência na nossa vida. Nos momentos de aflição, nos momentos de medo, nos momentos de angústia, nós não temos tempo de raciocinar, porque alguém nos dá um alerta, e certamente a gente lembra que o nosso Pai está disponível, está pronto para nos atender. Os espíritos superiores também, que estão na espreita, aguardando essa brecha, na hora que nós dizemos, meu Deus, e eles certamente se alegram com a oportunidade, como um pai que aguarda um filho, para que esse trabalhador de última hora se alinhe e venha para a vinha. Nessa parábola, ela ainda nos mostra que esses trabalhadores de última hora, eles serão acolhidos por esse Pai amoroso, por esse Pai generoso, que está sempre esperando a transformação.
E essa frase, esse momento da parábola, nos ensina a algumas lições sobre o julgamento, sobre a reclamação dos outros. Porque, às vezes, a gente olha e vê e reclama das frustrações, das nossas dores, nos colocando de forma egoísta contra aqueles que chegam e passam a ter um espaço melhor até na casa espírita. Ah, porque recém chegou, já quer chegar na janela? Não damos oportunidades. Achamos que a antiguidade é posto e dá condição de impor para os outros algumas regras que são nossas apenas. E como se achegar, então, nesse Pai generoso? A melhor forma de se achegar nesse Pai generoso foi o que Jesus nos ensinou. Transformar Deus presente, não Deus só emergência, é através do diálogo. É passarmos a considerá-lo como um Pai que está o tempo todo conosco, e não o Deus que só é lembrado no momento de receber o salário, de se repensar que se trabalhou corretamente na vinha. Não se colocar nessa condição. Porque nós passamos por tantos problemas. O melhor caminho diante desses problemas é ir ao encontro do Pai. E em nosso secreto, como Jesus nos alertou, nós podemos nos abrir, contar, estabelecer, estreitar o vínculo com esse Pai. É abrir o nosso sentimento mais íntimo e direto. É chegar perto de Deus. É viver em aquilo que Jesus Cristo nos disse, que orar é orar com a alma, é conversar tal como conversaria com um pai amigo encarnado. Ao orar, nós podemos permanecer junto desse Pai amoroso e pedir o que realmente nós desejamos, abrir a medida certa daquilo que nós estamos vendo como a nossa necessidade. E aí, em reciprocidade com Deus e com o seu Filho Jesus, nós estabelecemos uma relação íntima da nossa fé. Porque fé é confiança. De deixar despertar a fé é acreditar que o comando maior da nossa vida está naquele que nos guia. E quanto mais fé nós tivermos, quanto mais orarmos e mais nos aproximarmos de Deus, com certeza nós receberemos de Deus o retorno do que nós esperamos. Para fixar esse diálogo todo, complexo que é, porque falar de Deus presente na nossa vida, em todos os momentos, e não apenas no momento de emergência, eu tenho aqui uma música que me chama muita atenção a letra, e eu vou tentar ler o seu conteúdo para que nós possamos despertar o diálogo com Deus e ver através da poesia, darmos uma brecha, presente, cantando, ou declamando, ou lendo, para os espíritos de luz criarem a egrégora necessária para a nossa melhoria. E o nome da música é uma música católica, mas que é muito bonita, e diz assim: Deus e eu. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer.
Não se lamente para quem quer ver a tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar. A lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus. É no seu lar. Quando eu contei meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais para você. Quando falei aonde queria chegar, me disseram, pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi diferente. Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse, prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então, nunca mais me limitei e guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar para Deus. Eu vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em minha vida eu entregarei. A partir de hoje, é só Deus e eu em busca de fazer o bem. Que possamos estreitar sempre nosso relacionamento com nosso Pai. Sermos um filhinho de papai, daquele que tudo pede, aquele que lhe concede. Uma boa noite abençoada. Que a fé reine no coração de cada um de nós. Um beijo. Fiquemos com o Pai sempre.